fazer todo o acordo, o banco concordou tacitamente com isso, né? Houve a concordância, eu lembro. Houve a concordância e se fez, na hora que se redigiu dessa maneira, respeitando o acordo e tal. Mas não se falou claramente daquilo que não poderia, porque segundo constava, se fosse para prever claramente aquilo que ia ter diferença entre os valores do patrocinador e do participante, dos 7,5 e 7,5, não iria ser aprovado. Então se colocou, mas a coisa ficou tratada na parte verbal. Não, sobre isso é o seguinte, o direito é uma coisa complicadíssima. Não querendo ser advogado legal, mas eu ouvi dizer que a alegação do banco, que ele consultou o jurídico dele, é a seguinte: o contrato de 97, o que é que diz? Qual é a responsabilidade do banco no contrato de 97? É sobre o pagamento das nossas aposentadorias. Certo? Olha a linha. Dos pré-67. Eu não estou defendendo. Estou falando, a linha é o seguinte: prover. O que é que o banco parece que diz? Parece. É que ele é responsável sobre provento. O BET não é provento. O BET é temporário. Ele é responsável sobre problemas definitivos. Entendeu? Parece que é isso que o banco está se firmando nisso para não haver o pagamento. Por isso que você falou tacitamente, porque não há uma declaração na letra do acordo, expressa, não há declaração expressa sobre isso. Então é a questão do temporário, e que foi a grande dano que nos causou, um dos grandes danos que nos causou a Resolução 26, é não permitir benefícios temporários. Não, incorporados. Não permitir incorporados. Não permitir permanentes. Não permitir permanentes. Então, como não é um benefício permanente, então, provavelmente o banco poderia alegar. Agora, não impede que ele force o banco a dizer isso, inclusive na justiça. Nós vamos passar agora, e eu já não tenho mais PowerPoint disso daqui, para a parte de ações judiciais movidas pela AFPB. Oi. Só queria acreditar uma coisa: a AFPB entrou com essa ação em nome de todos os associados. Apenas 220, né? Sem qualquer ônus para o participante. Ela assumiu as custas iniciais, que não foram poucas, entendeu? Porque são 7 mil, coletiva, ela foi coletiva, em nome de todos, e aí vem uma certa dificuldade. Quando a ação é coletiva, o juiz, geralmente, ele fica um pouco, porque você dá para aquilo ali é mais 5 mil reais, mais não sei o que pau. Agora é coletiva. Se é coletivo e ainda é mais em face de banco do Brasil, e Previ já fica, então, a liminar, então ele não preferiu aguardar o julgamento do mérito e tal. Nós vamos passar agora a falar das ações do... Não significa que só serão beneficiados os associados da AFP? Não, é o pessoal da verba P220. 7 mil pessoas. Uma ação coletiva. Tem. Quem está patrocinando a ação é a AFPB. Então vai beneficiar os associados da AFPB? Acho que os associados. Aos associados. Só os associados. Tanto é o seguinte: como eles não pagaram nada, veja bem, eles não vão pagar nada. Aí a gente tem um trabalho todo, contrato advogado, tem custo de. Quando chega no final, aí vem a execução. Vamos supor que tenha grande causa. Vem a executar. A executar passa a ser individual. Ao executar. Quando vai executar, o associado diz assim: não, eu tenho um primo que é advogado, vou fazer com ele. Então, o nosso advogado teve um trabalho tremendo. Então, a única coisa que existe é um termo de adesão, que ele se compromete não a pagar agora, ele vai pagar honorários àquele escritório. Entendeu? É um compromisso que ele tem. Honorários de sucesso. De sucesso. Se ganhar a ação, se entrar na fase de execução, vai pagar para aquele escritório. E se não pagar, ele se compromete, se for com o outro, a pagar da mesma forma. Quer dizer, mas isso tudo é relativo aos associados sim, associados da FPB. Os demais que recebem verba P220 não são associados da FPB, não estão incluídos. Exato. E é importante que... Mas você abre o caminho. Exato. Através da divulgação. Deixar claro.
Através da divulgação desta reunião aqui, para as demais associações e para todo interessado que vai estar na internet, as pessoas vão se alertar, vão procurar as associações. Quem não é filiado vai se interessar e vai procurar. Agora, me parece que esse é um público muito pequeno, né? Atinge 7 mil pessoas em todo o Brasil que recebe a verba P220. Então é muito pouca gente. Esse número está no balanço no balanço do banco. É o plano informal. Plano informal. Que, aliás, antes da edição da resolução 26, a gente estava sentado negociando com o Banco do Brasil, lá em 2007, o Aldenor se lembra? A única exigência do Banco do Brasil para a distribuição de aquele superávit lá de 2007 era que a Previ assumisse a integralidade da responsabilidade sobre esse plano informal. Aquela senhora Jandira, não era do Banco do Brasil, estava lá negociando conosco, o banco não estava querendo metade do superávit. Era 1 bilhão e alguma coisa que era calculada, o banco só estava querendo aquilo. E a gente estava resistindo que não. Aí vem a resolução de vocês. Era o plano informal. Nós vamos só encerrar isso aqui em passando. Tem uma coisa que você falou que eu gostaria de. É a P210 e a P220 também. São as duas delas. São 7 mil nas duas. Tem mais ou menos 600 na P210. São aqueles que não têm. 600 pessoas. 600 pessoas. E o resto. Está no P220. Então, juntos são 7 mil. Tá. Nós vamos tratar só isso aqui para poder fechar esse ponto e vamos passar o microfone para o doutor Rugé falar sobre as ações do IGPDI. Depois vou abrir para o Pedro Dias falar um pouco sobre a 40, equiparação com o Banco Central, que tem destaque no Rio. Essas ações da equiparação com o Banco Central interessam pouco ao resto do país, porque isso foi dado entrada por cada sindicato no país. A maioria perdeu por A, ou B, ou C, alguns tiveram ganho, mas o Rio de Janeiro ainda continua, só para ter esclarecimento. Você quer fazer pergunta, Pai? Não, eu queria colocar uma sugestão de uma nova ação. E eu queria saber qual seria o momento. Eu faria isso agora? Vamos fazer o seguinte, a gente discute isso tudo, depois abre a sugestão, inclusive vocês devem ter ações aí que nós não falamos aqui, isso é importante falar. É só uma pergunta, tem a P072, uma liminar da ANAP, imposto de renda que está descontando lá um valor sobre, está lá, depósito judicial. Depósito judicial. Depósito judicial. Essa verba é sobre imposto de renda. É aquele período 89,95. Ah, não, 39,95. Aquele período, não é? Você que você queria colocar, Roberto? Não, é uma história a gente troca história, né? E eu vi falar pela primeira vez no plano informal, tem uns 4 ou 5 anos, você se lembra isso, está numa reunião da Federação em Brasília, chegou o presidente da ANAB, né? O antigo presidente da ANAB, e veio com a história que equivalia à renda certa. Ele disse, olha, eu tenho uma ideia aqui, 360, não sei o que lá e tal. Aí eu virei para ele e digo assim, olha, Valmir, seguinte, você trabalhou lá na Previ, nós trabalhamos lá também, você sabe que o banco não faz nada sem levar vantagem. Então, quando você quer que o banco aprove alguma coisa, ele vai dizer assim, a minha parte. O banco aprova o PEC porque ele ganha a parte. Eu até desconfio se o banco não tivesse participação, a gente não ia ter nem superado pela Previ, entendeu? Talvez não tivesse nem superado, não fabricariam esses superados aí. Fabrica porque o banco tem interesse e tal. Eu disse assim, qual é a barganha aí do banco? Aí ele foi obrigado a dizer. Ele disse, não, a gente quer o seguinte, o banco aprova esse negócio aí dos 360 e tal, mas quer repassar para a Previ um grupo que ele chama de grupo informal. Aí foi quando surgiu a primeira vez essa barganha aí, agora é apenas uma curiosidade. É interessante que depois dessa ocasião que o banco pela primeira vez manifestou interesse de empurrar para a Previ o compromisso que ele tem com o pessoal da 67, nós passamos a observar nos balanços do Banco do Brasil, a BNS tem ciente disso, essa nota explicativa que o banco coloca todo semestre.
O Banco do Brasil também é responsável pelo plano informal, tal e tal, cuja responsabilidade de pagamento de aposentadorias e pensões é até até a existência do último, né? Ou seja, enquanto durar a última pessoa. Isso aí, gente, nós não podemos tirar da responsabilidade do banco nunca. Isso deve ser sempre inegociável. Tá? Embora sejam poucas pessoas, é inegociável, é responsabilidade do banco, porque o Banco do Brasil, cada vez mais, está querendo se desonerar da previdência. Inclusive, eu estou lembrando a ocasião, eu perguntei ao Rio, que tinha muito contato com o banco, né? E quanto é que fica isso? Ah, não, isso é uns 2 mil e pouco. 2.100. 2.100, né? Então, o banco se livrava da responsabilidade atuarial de 2 bilhões e 100 mil e repassava em troca de aprovar qualquer coisa aí para nós e tal. IGPDI, doutor. Bom, com relação ao IGPDI, tem que fazer só um histórico pequeno, mas importante, que nós temos 2 oportunidades, o IGPDI 2003 e 2005. Esses índices de correção do cumprimento de aposentadoria de vocês, inicialmente não foi aplicado pela Previ, o que ensejou as ações judiciais. Porém, a Previ se convenceu, vamos assim dizer, que estava equivocado e resolveu aplicar esses índices. Então, em tese, tá, pode até cogitar que essas ações perderam o objeto, caso não fossem algumas particularidades. A primeira delas, as pessoas vão receber esse relatório, eu encaminhei para a Isa Musa, eu devo encaminhar para os senhores também. A primeira delas é uma ação que também tem no Rio de Janeiro, que houve uma liminar favorável. Esta liminar impôs que a Previ depositasse em juízo elevada somente em dinheiro, elevada quantia. E a ação ainda não se extinguiu definitivamente, porque a discussão é para quem vai esse dinheiro. Se é para os associados, os participantes assistidos da Previ, né? Ou se fica com a Previ. A Previ entende que, como ela pagou o IGPDI corretamente a posteriori, não teria nada a pagar a mais, já que esse dinheiro tem que voltar para a Previ, já que eles receberam o valor corretamente depois. O que entende que não. A discussão do IGPDI 2003 é nesse sentido. Não sei até, Roberto, se você também tem uma coisa a acrescentar com relação ao 2003. Tem sim. Em 2003, o cálculo da Previ iniciou com base em outubro e o nosso acordo, a nossa revisão de benefícios não é em outubro. Então esse espaço de tempo não está contemplado. E a Previ fez um depósito judicial, né, para esse período que seria para cobrir isso. E até hoje isso não ficou esclarecido e nem foi dividido, porque a Previ se recusa a informar aquelas pessoas. Seriam contempladas por um depósito. Porque seria uma responsabilidade da FBB fazer do escritório fazer esse pagamento a essas pessoas. Outra coisa, Roberto, até é importante você falar. O Tovar até comentou comigo também que é importante destacar que as ações que a FBB propõe, por condição processual, ela só pode contemplar os associados. Exatamente. Porque somente a eles compete a FBB poder de representação. Então, é importante destacar que a FBB, mesmo que quem quisesse ou pudesse, né, alargar essas ações para toda a comunidade da família Banco do Brasil, ela teria impedida por força da norma de processo civil que limita a atuação dela aos seus representados, aos seus associados. Mas, na decisão da juíza, ela, surpreendentemente, ela estendeu isso a todos os aposentados naquela época que faziam o juiz da revisão do... Mas logo em seguida reconsiderou o posicionamento dela, acabou enfrentando esse esvaziamento que hoje se encontra no processo que está dentro. Não, até o seguinte, nós entramos com a ação do GPI em 2003
relação a 200 colegas, inicialmente. Então a ação transcorreu dessa maneira. Quando obteve a liminar, isso é uma coisa natural. Quando a notícia da liminar, ocorreram milhares de pessoas. Nós chegamos a 7 mil adesões. 7.200 e pouco. Mas tinha associado, tinha que se associar. Então não foi para todos, não. Agora, o que aconteceu com a juíza é o seguinte, que ela deferiu a liminar para os 200 primeiros, e quando nós entramos com o restante, ela disse, não vou examinar tudo isso, eu não vou pegar 7 mil pessoas, eu estendo a todos os associados. E isso, inclusive, derivou a todos os associados, que eram todos associados. Não, todos associados da FPB. Da FPB. E aí, a Previ se viu numa situação que seria difícil. Não, e que seria os aposentados, seriam uns 20 mil por aí, um negócio desse. Ela foi convencida, ela se convenceu de que seria interessante, então, para não passar como ré total, e estender isso para todo mundo e fez o pagamento para todo mundo. Inclusive, ela atrasou o pagamento do grupo da FPB